Vamos seguindo aqui, beleza? Certo, quem foi entrando aqui, ó, tá chegando a Silvana. Vou adicionando aqui o pessoal, Emerson chegando também. Quem for chegando a gente vai adicionando. Que a galera deixa para entrar às 2 horas em ponto, né? E aí acaba perdendo esse início aqui. Mas beleza, vamos lá. Pessoal, como de praxe, né, de prática, vou pedindo para que vocês deixem o microfone no mudo para evitar com que o barulho atrapalhe aí, tirando a nossa concentração, tá? Retomando aqui todas as nossas atividades, né? Esse é o nosso quarto encontro. Nosso primeiro encontro foi a abertura, depois a gente iniciou a nossa primeira teoria falando sobre resultado. Trouxemos as percepções de vocês sobre o que era resultado. Cada um trouxe uma coisa aqui, a gente discutiu um bocado, né? Lembro de ter ficado confuso com algumas definições. A gente falou, vamos fazer uma pesquisa? E aí vocês saíram para pesquisar, trouxeram as definições de vocês e na sequência a gente se aprofundou, né? Eu fiz um encontro de informações, onde a gente aprofundou aí para entender um pouco mais quais que eram esses aspectos que estavam envolvidos aí com o resultado. E depois vocês trouxeram exemplos aí para tentar tangibilizar e aplicar isso à realidade, né? Então, eu apresentei 2 ferramentas para vocês ontem tangibilizarem o resultado, bem como avaliá-lo, né? O resultado. Então, esse encontro de hoje ele é um encontro idealizado que tem como resultado esperado tirar as dúvidas de vocês sobre todo o conteúdo visto até aqui, tá? Para que vocês não fiquem com dúvida em relação ao que é resultado, se ficou alguma coisa que não ficou tão clara, né? Se ficou alguma pendência, falando não entendi direito como usa isso, como usa aquilo, né? Eu vou fazer um resgate geral também com vocês já já, mas aí eu queria abrir as dúvidas de vocês. Eu queria ouvir vocês, pedir também para quem está sem a câmera aí, coloca a câmera aí, aparece, põe a cara para a gente ver também, porque às vezes fica com cara de ué, aí tá escondido, a gente não consegue saber, né? Então tem aqui, ó, a Silvana, o Giovanni, Joselita, Liliane, a Daiane, a Daniele, todos estão com a câmera desligada aí. Apareçam aí pra gente olhar para vocês, a Shirley, tá? Apareçam aí, porque aí a gente consegue ver se tá com cara de dúvida, às vezes não fala, mas fica assim, né? Aí eu olho e falo, peraí, acho que alguém não entendeu aqui o que a gente tá falando. O Eric, apareça aí, Eric também. E aí eu queria recuperar também, pessoal, uma coisa que a gente combinou lá no primeiro encontro. Eu falei que o método que a gente usa é de andragogia e não pedagogia, né? Andragogia pressupõe aí que pressupõe a participação de vocês, pressupõe um aprendizado feito em contínuo, né? Em conjunto, contínuo. A gente não acredita na educação bancária, da pedagogia tradicional, onde a gente deposita conhecimento da cabeça das pessoas, né? Então a gente precisa muito da participação de vocês. E aí estou fazendo valer essa recuperação aqui do nosso convidado de participação. E aí vou abrir para que vocês digam se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o que é resultado, ou fale mesmo o que vocês entenderam, para que a gente possa fazer uma última retomada, porque depois de finalizar esse encontro aqui, eu vou disponibilizar para vocês um link onde a gente vai ter a nossa prova sobre o primeiro conteúdo. A prova não vai ficar lá no final, ela sempre vai ficar ao final de cada teoria, né? Então, estou abrindo esse espaço para a gente poder sanar essas dúvidas e ninguém ficar com um problema lá na hora de responder alguma questão, tá bom? Então, tá aí aberto para vocês. Quem quiser falar, tira o microfone aí e pergunta. A dúvida de um pode ser de outros. Alguém ficou com alguma dúvida? Como é que vocês estão saindo desse conteúdo aqui? O Matheus, Oi. o Wilson. Digo Queria a eu. minha dúvida sobre o mapa de resultados. Tá bom. Eu não entendi muito direito esse visível e invisível. Tá bom. Tá, vou retomar ele já. Legal. Então, Minha dúvida também é a mesma do Wilson. Boa tarde aí, pessoal. Tá bom, beleza. Vou retomar ele aqui então para a gente dar uma olhada em Ficou conjunto. meio, a hora que eu fui fazer, eu fiquei Tá. Vamos lá, vocês estão conseguindo ver? Sim. Estão conseguindo ver? Vamos lá. Então tá aqui o nosso mapa do resultado. A gente falou que resultado tem 2 dimensões. Quem lembra qual que é as 2 dimensões? É visível e invisível, né? Tangível, não tangível. Isso, é a material e a emocional, né? Essas são as duas, são as 2 dimensões aí que estão envolvidas. Então, o mapa do resultado, nesse momento, ele vai ajudar a gente a ter clareza da situação a qual a gente está presente, de que resultado que a gente está construindo, né? Então, é mais ou menos assim.
Vamos pegar uma situação hipotética. Vou pegar um exemplo que teve hoje de manhã. Tem um determinado colaborador que ele estava trabalhando em uma máquina, em um setor que ele não queria, ele não se sentia muito bem ali. Enfim, ele não estava feliz com o resultado que ele estava tendo, ele não estava satisfeito com ele e também não estava produzindo tanto quanto ele gostaria. Então, ele estava com a qualidade de relação com aquela atividade e com aquele líder específico, que na hora que ele parou para observar, saiu do automático ali, ele parou para observar, ele viu que não estava legal. Ele se avaliando ali, ele falou, peraí, deixa eu prestar atenção como é que eu estou me sentindo fazendo isso aqui. Não estou realizado, não tô me sentindo bem. E aí ele, na sequência, ele parou para olhar os pensamentos que surgiam para ele, né, diante dessa relação conturbada ali que ele estava tendo, né? E aí ele percebeu que vinham alguns pensamentos nele que ele podia contribuir de outra forma, que ele tinha outras habilidades, que de repente o líder não estava dando determinada atenção. E aí ele quis resolver, ele pegou essa dimensão do invisível e falou, peraí, o que eu posso fazer então? Vamos lá. E aí ele pensou numa ação de conversar com alguns amigos, entender como é que ele poderia conversar com o líder dele. Então ele se preparou para uma conversa, ele falou, tenho essa e essa habilidade, ele fez o levantamento ali das ações que ele podia fazer, e isso gerou um acontecimento. Né? Isso gerou um acontecimento que o líder dele falou, legal, de repente eu tenho uma outra vaga aqui para você, outra oportunidade, e a gente pode ajustar, né? Tendo essa habilidade aqui X, a gente consegue atender a essa dificuldade aí que você tem. E aí, legal, então ele pensou na situação, na relação que ele tinha, ele se atentou aos pensamentos que vinham a ele, o que estava levando ele a pensar daquela forma, que os pensamentos são os gatilhos para as nossas emoções, né, para aquilo que a gente sente, né? E aí ele preparou ali, ele entendeu as ações que ele tinha que fazer e ele observou as consequências daquela ação ali, certo? E aí o que acontece? Ele foi avaliar o resultado dele. Na hora que ele foi avaliar o resultado dele, ele percebeu que ele conseguiu mudar de setor, que era a coisa que estava incomodando ele, por exemplo. Ele conseguiu desenvolver essa nova habilidade, ir lá para uma outra máquina, fazer outra coisa que ele gostaria de fazer. E isso fez com que ele se sentisse mais feliz, se sentisse mais realizado. Ele teve uma emoção positiva, portanto, um resultado positivo. E também ele conseguiu uma outra posição ali na empresa, uma coisa material, né? Ele falou, agora eu tenho outra função aqui. Então ele descreveu o resultado, o líder acatou, e aí ele pode avaliar o resultado dele, ele poderia até pintar aqui, né? Mas no caso, como vocês vão fazer escrito, aí deve ser fazer escrito, então não precisa pintar nessa parte aqui interna, aqui, ó, tá vendo? Tem um termômetro. E aí ele, por exemplo, ele pode olhar as providências a serem tomadas. Depois disso, depois que ele teve esse resultado, que providências e que aprendizados que ele pode fazer. Providências é que ações que ele pode fazer. Então, ele percebeu que quando ele desenvolve uma nova competência, por exemplo, né, um aprendizado ali, quando eu desenvolvo uma nova competência, eu consigo ter novas oportunidades. Providência a ser tomada é se posicionar diante de coisas que estão acontecendo ali naquele setor também, que estão me incomodando. Ou eu preciso, se eu não conseguir, digamos que ele não tenha conseguido esse resultado, que o líder falou, você não tem essa competência, você não tem essa habilidade, você tem que fazer tal curso. E aí uma providência a ser tomada por conta do resultado é buscar informações sobre isso que faltou para que eu pudesse chegar no resultado. Então ele põe a providência e o aprendizado. Antes de eu ir lá querer fazer outra coisa, eu preciso descobrir que competência e que habilidade eu tenho que ter. Seria um aprendizado aí, e a providência é o que tem que ser feito, né? Então a ideia desses dois mapas, tanto o mapa do resultado quanto o mapa da avaliação, é tirar vocês do automático. Tirar vocês do automático e falar assim, beleza, eu quero construir um resultado, mas o que é que... Por que eu quero construir isso? O que é que eu quero construir? O que está me incomodando? Que tipo de pensamento está me surgindo aqui para que eu possa pensar nessas ações, pensar nessa movimentação, nessa melhoria? A ideia é tirar vocês do imediatismo. Que a gente pare e pense sobre os nossos pensamentos, sobre, peraí, por que eu estou fazendo o que eu faço aqui? Né? Deixa eu olhar para mim mesmo e ver se o resultado que eu estou construindo aqui é satisfatório, tanto para a empresa, quanto para mim, quanto para aquilo que eu quero da minha vida. Né? Como é que eu estou me relacionando com as pessoas que estão aqui nesse setor, com o meu líder, com a minha atividade, com a minha área, entendeu? A ideia é que isso ajude vocês a entender para onde vocês estão se direcionando, entendeu? A ideia, claro que a gente vai trazer outras ferramentas para que vocês possam construir toda essa trilha até chegar lá no resultado, lá na frente, mas a ideia aqui é ajudar vocês a enxergar o que é resultado. E aí, como essas instâncias aqui do invisível e do visível tá ligado no resultado. Porque o resultado tem, como ele tem duas
de uma instâncias, material e emocional, a gente precisa estar ligado o tempo inteiro nas duas, né? Então, isso aqui vai ajudar vocês a pensarem sobre a realidade de vocês. A ideia é que isso seja tangível, né? Que vocês possam dar forma àquilo que é abstrato, que é só pensamento, né? Dar forma aí é colocar no papel. Não sei se eu consegui responder, se ficou mais claro para vocês, se não. E aí vocês precisam me dizer para a gente tentar de alguma forma usar outro exemplo, trazer outra maneira. Fez sentido? Não fez? Wilson? Cris? Melhorou um pouco, mas Melhorou um vamos ver o pouco? que é que eu faço daqui até lá. Tá bom. A ideia é que você pense sobre a sua realidade, o que te incomoda e o que te faz bem. Né? Como é que você está se relacionando com a atividade? Pô, eu gosto muito de fazer isso. O que mais eu posso fazer dentro dessa linha aqui que eu posso construir como resultado? Não adianta a gente pensar em ações, por exemplo, melhorar o meu desempenho. No quê? Né? Melhorar o desempenho no quê? O que te incomoda e o que você gosta de fato de fazer ali? Né? O que aumenta ali, por exemplo, a sua potência de agir? Né? O que te dá vontade de trabalhar mais, de fazer mais? Que habilidade que você precisa desenvolver? Como você pode se aprimorar? Então, é esse tipo de pergunta que a gente está fazendo ali com aquele mapa, para que vocês consigam construir algo que seja tangível, que seja palpável, que você consiga falar, é isso que eu quero construir. Tá? É isso que me incomoda, é isso aqui que eu penso quando eu estou diante disso, e aí eu vou agir dessa forma aqui, e esse aqui está sendo a consequência. Então, como é que eu avalio tudo isso? Né? Aí a gente vem para esse outro quadro que está aqui na tela de vocês. Aí você avalia e, putz, que providência que eu posso tomar? O que eu posso fazer de diferente? Né? Que aprendizado que eu tiro daqui depois de ter agido dessa forma, de ter pensado dessa forma? O que está me fazendo? A ideia é vocês entenderem o que está fazendo vocês terem esse resultado, né? Tentar tirar vocês desse automático e pensar sobre todo esse universo aí que está envolvido de emoções, de pensamentos, de ação, tá? Para que a gente saia do pensamento só, não basta pensar positivo, a gente precisa agir conforme isso, né? Então isso aqui vai levar vocês para tentar tirar só do pensamento e deixar claro aí que tipo de resultado que vocês querem. Tá? Fez sentido? Não fez, Ok, pessoal? fez sentido. Fez? Era dúvida de mais alguém? Ô, Matheus, Oi. então, em relação a esse primeiro quadro aí do resultado, pode ser pessoal ou tem que ser diretamente ligado à empresa? Não, O isso é para exemplo que eu vou vocês, né? dar, vamos supor. Entendi. Isso é uma ferramenta para vocês. Vocês podem utilizar tanto para o âmbito profissional quanto para o pessoal. Eu costumo dizer que a gente não pode ser bom em uma área da vida sendo ruim em outra, né? A gente é como um todo em Entendi. qualquer uma dessas duas áreas. Então, a gente pode Tá. aplicar assim para o pessoal. O que te incomoda no seu pessoal lá? Né? Que relação que você está tendo com determinada situação? Que pensamentos que têm surgido para você? Se atentem a isso, né? E que ações que você está fazendo e que Entendi. consequência que está tendo. Então, na hora que você começa a colocar isso no papel, né? Você começa a enxergar de uma outra forma. Porque tem uma série de ações que a gente faz, né? Uma série de escolhas e decisões que a gente toma que a gente nem presta atenção porque que a gente está tomando essa decisão. E o que eu estou querendo romper aqui com vocês é esse ciclo de, pô, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou agindo assim? Né? E a gente não presta atenção, né? A gente muitas vezes passa pela vida e pelas situações sem se perguntar aqueles quatro, vou até retomar, acho que eu já até devo ter falado para vocês, mas não custa trazer de novo, que é aquelas perguntas mais ou menos assim, né? O que eu faço por quê, né? O que eu não faço por quê. O que não deveria ter feito e fiz, por que eu fiz? E o que eu deveria ter feito e não fiz, por que eu não fiz, né? Então, a ideia é a gente começar a se aprofundar e entender um pouco isso, né? Pensar sobre o nosso próprio pensamento, sobre como a gente está enxergando as coisas, né? É claro que aqui o que eu estou propondo é uma reflexão, né? Uma reflexão. E a própria palavra reflexão, né? Re significa retorno e flex é dobrar-se, né? Então a reflexão é dobrar-se a si mesmo. Né? A ideia é que vocês dobrem a si mesmo e olhem para vocês e falem assim, peraí, no quanto eu estou contribuindo para o tipo de resultado que eu estou tendo hoje. O que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, como é que eu estou me sentindo. É aumentar o nível de consciência para que a gente possa pegar, lembrem do princípio da identidade? Pensamento, o papel social que eu tenho, as minhas intenções, autoimagem, como é que eu me enxergo. E aí você tem do outro lado o quê? A alterimagem, como o outro me enxerga, a minha realização,
aquilo que eu faço, aquilo que eu pratico. Então, quando os dois estão alinhados, eu tenho um princípio de identidade que me dá consciência daquilo que eu posso fazer, do que eu devo fazer e do que eu tenho que fazer. Porque tá claro para mim. Mas eu preciso observar as minhas intenções, eu preciso observar meus pensamentos, eu preciso observar como é que eu me sinto diante de determinada situação. E boa parte das decisões que a gente toma, né, não dá para desligar o emocional do racional. Não dá. Não dá. Se você for computar racionalmente, pensar aqui logicamente todas as possibilidades para você ir no mercado, por exemplo, você vai ficar falando, e se chover, e se passar um carro, e se eu for atropelado, e se cair um raio, e enfim, você vai começar a pensar tanta hipótese racional que você não vai conseguir tomar uma decisão. Então, o que acontece? O seu emocional te dá um toque e fala, bicho, você nunca passou por um problema com isso, vai. Entendeu? Ele limita aquele gasto de energia que você está tendo se você for ficar pensando racionalmente em todas as possibilidades, que são válidas, né? Pode acontecer de cair um raio, enfim, mas você não fica pensando isso o tempo inteiro, né? Por isso é claro que nesse exemplo é muito óbvio, mas tem uma série de coisas que a gente rejeita, que a gente nem escolhe, nem pensa, justamente porque tem esse mecanismo emocional frustrado lá. Não, já passei por isso, não foi legal, e não tenta, não se enxerga, e não vê que dá para fazer de uma forma diferente. Lembra que o aprendizado emocional, ele se enraiza, e a gente entra no ciclo, às vezes, da baixa estima, e não sai naquele ciclo, eu tenho a expectativa de que eu vou mal, aí eu vou mal, reforço essa crença, fico ansioso, e aí acontece o fracasso real. E aí, de novo, a gente fica preso dentro desse ciclo. Então, o que eu estou propondo aqui é que a gente rompa isso. Tá? Que a gente aumente nosso nível de consciência, que a gente possa ter clareza do que causa tudo isso com a gente, tá? Deixa eu ver se eu entendi. Nesse primeiro quadro, eu vou colocar o que me incomoda, entendeu? E depois eu vou colocar ações a ser tomadas e o aprendizado. Isso, vamos lá. São dois materiais. Vamos lá. Vou abrir de novo aqui. Isso. Vamos lá. Você tem aqui o mapa do resultado. Aqui você vai colocar sua relação ou com a situação, com a pessoa, com o que quer que seja. Certo? Como é que você se relaciona com aquilo? E aí do lado você tem os pensamentos que te surgem, né? Que pensamentos que te surgem diante dessas relações? Né? Que pensamentos automáticos que te surgem? Por exemplo, vai dar errado se eu for tentar falar durante a reunião. Eu não me relaciono bem com as pessoas ali, então vai dar errado. É o pensamento que surge. Aí você é qualidade da ação. Pô, você preparou aquilo que você ia falar? Você se preparou? Você buscou os exemplos? Você conversou com as pessoas antes? Você está por dentro do que eles vão ser falado? Qual que é o resultado esperado dessa reunião? Está alinhado? Então, na hora que você começa a levantar esses pontos, você, opa, legal, então vou me preparar. Qualidade do acontecimento, falei, foi relevante, a galera entendeu aquilo que eu quis dizer, pô, que bacana. Então, avaliação daquela situação que eu estava ali pensando, né? Daquele resultado. Descreva o resultado. Consegui falar, contribuir, me sentir bem. Providência. Pô, na próxima, eu vou trazer um exemplo para a galera entender melhor aquilo lá que eu quis falar, porque eu vi que não ficou tão claro na hora que eu fiz aquele quadro lá com eles, que eu fui falar com eles. Uma providência a ser tomada. Aprendizados. Quando eu chamo eles para falar, pô, eles vêm e falam. Então, a gente vai tirando os aprendizados e as providências, que eu preciso fazer a partir dessas consequências que surgiram aí. Ficou mais claro? Certo. Ficou mais claro. Por aí, pessoal? E aí, o que mais vocês gostariam de perguntar? Ninguém? Mais nada? Ficou claro para todo mundo o que é resultado? Ficou claro para todo mundo o que é esse princípio de identidade? Como é que isso acontece? Como isso está envolvido com o nosso resultado? Oi. Opa, Eric, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa. Só uma pequena dúvida. Pode ser alguma coisa que você já está construindo, né? Tipo, não precisa ser algo novo, né? Não precisa não. Às vezes você está diante de uma relação, né, já de uma situação, e a ideia é que essas perguntas, elas clareiem para você o que está te incomodando, o que você precisa fazer, o que você está pensando, né? Eu estou propondo um pensamento sobre o próprio pensamento, né? Porque falado, né? Eu tinha uma frustração pessoal que era referente ao trabalho que eu exercia, aquela coisa de você saber que você pode oferecer mais do que você oferece naquele momento, né? Uhum. E aí eu comecei a tomar algumas ações, porém alguns
pequenos resultados já comecei a colher, mas eu espero mais coisas. Então, posso utilizar essa mesma linha de raciocínio, né? Pode. Eu acho que, inclusive, na hora que a gente começar a escrever isso daí, começar a olhar pra gente, a gente vai ter consciência daquilo que incomoda a gente, né? E aí, é legal a gente olhar para aquilo que incomoda também. Tem, claro, a parte positiva que também precisa ser vista, né? Pra gente não ficar só nisso, mas eu gosto muito daquela ideia que ostra feliz não faz pérola, né? Ostra feliz não faz pérola. Você precisa ver qual que é seu incômodo para que você possa fazer dele uma pérola. Então, Porque às vezes é mais fácil falar do que é bom do que é ruim, né? Exatamente. E ainda mais a gente identificar que pensamento que a gente está tendo sobre isso, né? Identificar que pensamento que está surgindo. E às vezes é um pensamento que não tem fundamento. Na hora que a gente escreve lá, você fala, peraí, o que tem a ver eu estar pensando isso? De onde que eu tirei isso? O que tem a ver? Né? Às vezes a gente está cheio de ideia na cabeça, cheio de viés que não se aplica à realidade, né? Mas a gente também não para refletir sobre isso. Ou para fazer alguma coisa para que isso não aconteça, né? Eu particularmente gostei da parte que você falou do exemplo aí, porque muitas vezes a gente acaba passando por isso, né? A gente quer uma posição melhor, porém, o que a gente faz para que isso aconteça, né? E é aquela coisa do famoso auto-boicote, né? Você acha que você não está tendo a oportunidade, mas você também não está procurando essa oportunidade, ou se você está procurando uma certa, né? É bom para alinhar esses pensamentos. Então, e aí tem a ver com aquela confiança, né? Porque aí eu posso falar assim, o Eric é meu líder e não confia em mim. Peraí, que confiança que a gente está falando, né? A de dar garantia ou aquela confiança de vai lá e empurra ele lá no abismo que ele vai voar? Não, não é essa, né? A confiança que a gente fala aqui é dar garantia, né? Tá preparado, é mostrar tá competente e entender o que falta ali. De repente, se eu não tô preparado, Eric, o que eu preciso fazer, cara? Que habilidade você acha que me falta? Que me dá um retorno aqui. Que habilidade que falta para que eu possa contribuir de uma forma diferente. E aí você vai colocar lá, descrever o resultado, providência a ser tomada. Essa habilidade que eu preciso conhecer mais de Excel? Legal, vou atrás. Vou conhecer de Excel então, porque eu quero galgar uma nova oportunidade, eu quero contribuir de uma forma diferente. Entendeu? O que não pode acontecer é a gente só ficar lamentando, né? Ó céus, ó mar, tem aquele bichinho lá do desenho, né? Que só reclama, ó céus, ó mar, ó vida. E aí a gente não se liga no resultado que a gente está construindo. Tá? Então é uma coisa aqui que se aplica tanto ao trabalho quanto à vida pessoal. Ajuda, eu acho que é a vida como um todo. A ideia é a vida como um todo aqui. Maturidade de pensamento, né? Exatamente. Isso ajuda você a ter uma maturidade de pensamento. Né? Isso. E maturidade é aceitação, né? Aceita mais ação. Não é só eu aceito sua crítica. Tá, não. Aceita mais ação. É aceitação, né? Verdade. Entendeu? Beleza. Obrigado, Matheus. Tá bom. Beleza. Obrigado. Então, mais alguma dúvida, pessoal? Ô, Matheus, tá ficando mais claro. Só que assim, eu creio que a minha dúvida deve ser de muito dos pessoal aí. Então, como começar, entendeu? Como nós armar, mas já ficou bem claro. Já ficou um pouco mais claro. Tá, como começar? O começo é que é o mais complicado, eu acho. Porque aí depois você vai abrindo um leque, igual você falou, vai abrindo um leque e a gente vai surgindo ideias na mente, entendeu? Tá bom, então, legal. se você pudesse reforçar esse começo naquele quadro lá, tanto é que a gente já, entendeu? Mais uma vez que a gente ficava mais legal. Tá bom, beleza. Deixa eu só dizer uma coisa. A ideia aqui, primeiro, é a gente falar do resultado. A gente está olhando, peraí, o que me incomoda e o que eu quero construir. Se a gente não sabe para onde vai, o que acontece? O que vocês lembram que acontece quando a gente não sabe para onde vai? Não chega a lugar nenhum. Qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Já chegou ou não chega a lugar nenhum, porque se qualquer lugar serve... E aí? Então, o que eu estou propondo aqui é a gente entender para onde a gente vai, o que está incomodando. E aí, assim, eu não posso dizer, é isso. Vocês precisam olhar para vocês, né? Vocês precisam olhar para a realidade de vocês. Eu sei o que me incomoda, eu estou ali atento nisso para poder me ampliar, né? Eu sei que me incomoda. Por exemplo, vou dar um exemplo lá. Eu não me relaciono bem com a música. Eu sou um cara que gostaria de tocar um instrumento, mas eu não toco. Tenho outras habilidades, mas essa eu não tenho. Então, é uma coisa que me incomoda. Eu estar ali diante de uma situação e falar, putz, eu poderia fazer uma música que legal, eu gosto de música pra caramba, mas não me relaciono bem.
Então, de certa maneira aqui, que pensamento que me vem? Olha que engraçado, isso aqui é até uma coisa que tem na minha cabeça. Meu pai, que é meu exemplo, é um cara que também não toca. E eu tinha na minha cabeça, quando meu pai era criança, né? Ele falava, quando eu era criança, meu pai falava para mim: eu nunca vou aprender a tocar esse negócio de instrumento, é muito difícil. E aí, toda vez que eu pego um violão para tocar, me vem esse pensamento na cabeça. E eu não era ligado nisso até eu começar a fazer esse tipo de coisa. Eu comecei a perceber, e aí eu falei: caramba, o que acontece? Por que me vem esse pensamento? Aí eu me liguei que era assim: se meu pai, que é o cara que, para mim, né, quando você é criança, você vai se formando, se seu pai é o cara que para você é o cara que mais sabe, o cara que, né, domina o mundo e te protege, diz para você que ele não consegue, que é uma coisa que ele nunca vai aprender, isso gerou em mim um pensamento, um aprendizado negativo ali, que eu preciso fazer o quê? Promover alguma ação para, deixa eu pegar o violão e tentar tocar, aprender uma nota? Vou aprender uma nota. Aí o que aconteceu? Eu fui lá, aprendi uma nota. Qualidade do acontecimento, eu consegui tocar uma partezinha ali no violão. Pô, legal. Como é que eu vou descrever meu resultado? Me senti bem, consegui produzir um determinado período ali de música, me senti bem, providência a ser tomada. Fazer uma agenda para treinar pelo menos 20 minutos por dia, uma vez por dia, durante tantos meses, para aprender uma música. Aprendizado. Às vezes a gente tem um pensamento que bloqueia a gente, que a gente nem sabe de onde que veio, que quando a gente para pensar, a gente descobre. E aí esse é, por exemplo, um exemplo que eu quero trazer da vida pessoal, que até aconteceu comigo, né? E que me ajudou aí a sacar alguma coisa que tinha, que estava me incomodando, que eu nem sabia de onde que era e por que eu não tentava. E eu tinha esse incômodo, né? Tenho ainda, de certa maneira, esse incômodo, mas tá em movimento. Certo? Fez sentido, Emerson, o exemplo para você? Agora sim. Sim. Fez. Então tá, beleza. E aí eu trouxe um do pessoal que fica mais fácil pra gente lidar. Oi. Matheus, surgiu mais uma dúvida. Ali aí no resultado, descrever resultado, é o resultado que você espera ou o resultado que você obteve? O resultado que você obteve. Que obteve, né? Isso, o resultado que você obteve. Beleza. As ações aqui a gente vai pensar, né? As ações, o que aconteceu, e aqui o resultado que a gente obteve, providência a ser tomada e aprendizado. Tá bom? Tá, beleza. E aí as ações, elas precisam ser sempre claras, né? Tangíveis, né? Melhorar. Por exemplo, se eu colocasse aqui, aprender a tocar violão. O que é aprender a tocar violão? É tocar uma música? É tocar 10? É tocar 50? Não, o que eu coloquei? Aprender um acorde. Essa é a minha ação, um acorde. E aí eu consigo dizer, aprendi um ou não. Se eu colocar aprender a tocar violão, eu tô ferrado. Porque tem cara que toca 10 anos e fala assim, não, eu toco mais ou menos, eu não toco bem violão. E aí? Por exemplo, né? Então, o que é? Tem que ser tangível. Não adianta eu colocar uma intenção. Tem que colocar uma coisa que é clara, que eu consigo olhar e falei assim, fiz ou não fiz? Né? Aprender inglês. Por exemplo, quero aprender inglês. O que é aprender inglês? Né? É conseguir assistir um filme inteiro sem legenda ou com legenda. É conseguir ler um texto que está lá em inglês. É conseguir fazer uma planilha no Excel sobre tal assunto, né? Conseguir elaborar ali determinada habilidade. Tem que ser clara, tá? Não adianta a gente colocar coisas generalistas, senão o que acontece? A gente se frustra, certo? A gente se frustra porque a gente não consegue medir. A gente não consegue mensurar e saber fiz ou não fiz. Tá? Aí a gente fica com a sensação de que fez menos do que deveria ter feito e que nunca está satisfeito. E o erro de muita gente é esse, tá? É não conseguir tangibilizar o que tem que ser feito. Mas isso a gente vai... Ou seja, Matheus, ficou visível, ficou tangível. Isso, exatamente. Entendeu? Você aprendeu. Pelo menos um pouquinho você entendeu. Isso, exatamente. Essa linha de raciocínio? Isso, exatamente. Tranquilo. Entendi. Beleza, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Não tá? Se sim, digam sim. Se não, digam não. Porque eu preciso saber aqui. Se todo mundo faz silêncio, a gente não vai saber se tá rolando ou não. Minhas dúvidas eu tirei. E aí, tá fazendo sentido? Tá fazendo sim. Sim. Agora sim. Eric, Emerson. Quem mais? Tá fazendo sentido ou não está? Agora tá fazendo sentido, sim. Tá bom. Tá fazendo sentido, sim. Tá. Wilson, Silvana. Pode ser uma mudança de... Sim, Matheus, tá fazendo sentido. Tá bom, legal. Lucinéia tá fazendo. Francisco, Luciano. Aí sim, Matheus. Sim, tá, faz sentido, sim. Isso.
Tá bom. Giovanni, tá fazendo sentido? Leonardo? Opa. Tá? Tá ok? Tem alguma dúvida? Tá ok. Alguma dúvida vocês têm? Por minha parte, não, Matheus. Tá bom, beleza. Então, o que eu vou fazer agora com vocês, né? Já que você já tem a ferramenta em mãos, você já tem o PowerPoint lá, mandei todo o conteúdo, a gente trouxe exemplos, tiramos as dúvidas, né? Eu vou abrir para vocês verem quais são as perguntas, né? As perguntas que a gente vai ter lá na nossa prova. São essas aqui as perguntas, né? O que é resultado e quais são as dimensões dele. Nos deu um exemplo prático de resultado, o que é princípio de identidade e o que ele gera para contribuir com o resultado e como trabalhar e agir sem ter clareza do que é resultado pode impactar o seu resultado e da empresa. Então essas são as perguntas que vão estar lá, tá bom? No Typeform para que vocês possam responder. É a mesma plataforma que vocês fizeram a inscrição para participar aqui do programa. Eu vou disponibilizar ela hoje até o final do dia e aí vocês têm até segunda-feira de manhã para responder. Segunda-feira de manhã eu fecho e ninguém consegue mais responder, tá? Então, ao final de cada teoria, a gente vai ter essas perguntas aí para vocês responderem a respeito do que a gente viu aqui. Beleza? Beleza. Tá bom? E assim, eu vou entregando conteúdos e ferramentas para vocês ao longo do programa, né? Ao longo dos cursos, dos encontros que a gente for tendo. É claro que tem uma ou outra que vai soar com mais facilidade, outra vai ser um pouco mais difícil, né? Mas o que eu proponho é que vocês façam um exercício de tentar observar isso, para que a gente possa deixar de levar a vida como gado só indo e fazendo e sem pensar naquilo que é a consequência daquilo que a gente faz, daquilo que a gente também não faz, né? Mais do que a gente faz, a consequência daquilo que a gente não faz ou deixa de fazer, né? Então, tá aí o aprendizado e a informação para que vocês possam seguir, tá bom? Então é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Beleza? Ficou claro para vocês? Beleza. Fechado? Beleza, Matheus? Beleza. Então tá. Pessoal, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. A gente se vê na segunda-feira de novo. Com a nossa próxima... Se Deus quiser. Até todos. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.